A gente vê o que Deus tem feito na vida de Milena. Eu me sinto muito alegre, Senhor. E eu creio que tem olho fresco nessa noite. Tem uma palavra revelada do Teu Espírito para ser ministrada nessa noite, Senhor. E que o Senhor venha assim tomar Milena de uma forma sobrenatural. Que a Tua presença venha inundar o coração de Milena e que os lábios dela venham tão somente falar aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Nós cremos, Senhor Deus, que o nosso coração também vai estar aberto a ouvir a Tua voz e se comprometer a ser terra fértil, Pai, para que essa palavra venha e caia e gere fruto segundo a Tua vontade. Muito obrigado pela vida de Milena, Pai. Eu abençoo a casa de Milena, a vida de Milena e declaro a Tua bênção e as Suas palavras no coração de Milena, em nome de Jesus. E você diz? Amém. Agora esqueci. Pai, abençoa também as ofertas do Teu povo, os dízimos. Que o Senhor venha assim abençoar a vida do Teu povo, que eles entendam um tempo de fidelidade, que o Senhor venha abrir porta para aqueles que infelizmente ainda a porta não se abriu, e que eles venham entender que é um tempo certo de colher, Senhor. Muito obrigado, Pai, que o Senhor venha repreender também o devorador e abençoe a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Boa noite, paz. É muito bom estar aqui com vocês, viu? Queria que, por favor, vocês abrissem a Bíblia em Esté, capítulo 6. Amém, gente? Amém, gente? Misericórdia. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. E ele ordenou para trazerem o livro dos registros das crônicas, que foi lido diante do rei. E foi achado escrito que Mardoqueu tinha contado sobre Bigtan e Teres, 2 camareiros do rei, guardas da porta, que procuravam lançar a mão sobre o rei Assuero. E o rei disse: que honra e dignidade tem sido feita a Mardoqueu por isso. Então disseram ao servo do rei, que ministrava a ele: não há nada feito para ele. E o rei disse: quem está no átrio? Ora, Amã entrara no átrio externo da casa do rei, para falar com o rei, que enforcaras Mardoqueu na forca que tinha preparado. E o servo do rei lhe disse: eis que Amã está no átrio. E o rei disse: deixe-o entrar. Assim Amã entrou. E o rei lhe disse: o que será feito com um homem que um rei deseja honrar? Ora, Naamã pensou em seu coração: a quem o rei deseja honrar mais do que a mim? E Amã respondeu ao rei: para o homem quem deseja honrar, que sejam trazidas vestes reais, que o rei usa para vesti-lo, o cavalo em que ele monta, e a coroa real, que é posta sobre sua cabeça. E que as vestimentas e os cavalos sejam entregues à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, para que eles possam estar vestidos, e o homem a quem o rei deseja honrar, como trazer ao lombo do cavalo pela rua da cidade, e proclamar diante dele: assim será feito ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: apressa-te e toma as vestes e o cavalo, como dissestes, e faz assim ao judeu Mardoqueu, que se assenta junto ao portão do rei, que nada fale de tudo o que falastes. Então tomou Amã as vestes do cavalo e vestiu Mardoqueu, e trouxe no lombo do cavalo pela rua da cidade, e proclamou diante dele: assim será feito ao homem a quem o rei deseja honrar. E Mardoqueu retornou ao portão do rei. Já Amã apresentou-se para sua casa triste e com a cabeça coberta. E Amã contou a Zeres, sua esposa, e todos aos seus amigos, cada coisa que lhe tinha sucedido.
Então lhe disseram aos seus sábios e à sua esposa Ceres: se Mardoqueu for da semente dos judeus, diante de quem comestes e a cair, tu não prevalecerás contra ele, mas certamente cairás diante dele. E quando eles ainda estavam falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apresentaram em trazer Amã ao banquete que Esté havia preparado. O livro de Esté é um livro que é bastante conhecido, pois Esté foi uma mulher rica em sabedoria para conseguir aquilo a qual o Senhor tinha colocado no seu coração. Mas muitas vezes nós lemos o livro de Esté, focamos em Esté e esquecemos que ele traz riquezas tão profundas e passam-se despercebidas. Neste capítulo, o que me chamou a atenção foi Mardoqueu. Quem foi Mardoqueu? Mardoqueu era um judeu que possivelmente, se ele ficava à porta do rei, ele não tinha direito de entrar, porque ele não tinha um cargo, ele não tinha um poder aquisitivo, ele não tinha nenhum renome no seu nome. Então ele ficava à porta do rei. Mas, naquele tempo, Amã, ele teria sido consagrado pelo rei como alguém que era um cargo mais alto abaixo do rei. Então, por conta disso, todas as pessoas daquele reino tinham que se curvar diante dele. Mas para Mardoqueu, que era judeu, que cria no Deus vivo, ele havia aprendido que ele só deveria se curvar diante do Senhor. Então, ele se recusou a se dobrar diante de Amã. Com isso, Amã se enfurece. E quando ele se enfurece de ira contra Mardoqueu, ele consegue convencer o rei Assuero a sancionar uma lei onde aqueles que não se dobrassem deveriam ser mortos. Quando Mardoqueu soube disso, ele simplesmente não aceitou essa sentença. Ele pegou suas vestes, removeu, colocou roupas de saco, se humilhou diante do Senhor e clamou sobre a cidade. Ele clamou e declarou a sua angústia de alma. Amã, ele era alguém que ele queria um lugar de glória. Tanto que quando o rei pergunta a ele o que deve se fazer, ele queria tudo aquilo que era do rei. Ele queria a coroa que era do rei. Ele queria as vestes que era do rei. Mas quem é Mardoqueu nessa história? Mardoqueu, ele é um homem que não aceitou as sentenças de morte. Ele não aceitou a sentença de que ele seria morto e enforcado, porque ele não se dobrava a não ser diante do Senhor. Nesse capítulo, nós podemos perceber que, por conta da fidelidade de Mardoqueu ao Senhor, e não se dobrar diante de outros deuses, o Senhor começou a agir a favor de Mardoqueu. De que forma? Um dia comum, o rei perde o sono. O Senhor tira o sono do rei. Quando ele tira o sono do rei, ele resolve ler o livro das crônicas. E quem está lá? Mardoqueu. E o que Mardoqueu tinha feito? Livrado ele da morte. E o que é que ele faz? Ele se indigna em saber que nada havia sido feito pelo aquele homem. Nenhuma honra aquele homem havia recebido. E o que é que ele faz? Pergunta a Amã, que era alguém de alta confiança dele, o que fazer. E Amã diz a ele que desse toda a honra devida. Mardoqueu havia sido condenado à morte. Mas ele sabia em quem ele cria. Ele era um homem temente ao Deus vivo. E foi a ele quem ele recorreu. As sentenças de morte têm batido a nossa porta. E a quem nós temos recorrido? Aonde temos recorrido? Sabe, queridos, estamos vivendo um tempo onde todos os dias os números são crescentes.
E como igreja do Senhor, estamos sendo como eu? Estamos indo ao Senhor com súplicas, clamor, para que mude a sentença de morte que tinha sobre a nação, porque quando a sentença foi assinado, a sentença ali era para que todos os judeus morressem. Não ia ser Mardoqueu, ia ser uma nação que iria morrer. Estamos morrendo dia após dia. E cadê os Naamãs? Será que eles têm se levantado como alguém que não aceita a sentença de morte? O que é que você está fazendo para que o Senhor volte seu coração e mude as sentenças e desperte o rei a favor de você? O que é que você tem feito para que o rei olhe para você e faça como ele fez com Naamã? Mude o trajeto de morte para a vida. Será que estamos nos prostrando diante do Senhor, clamando por restauração, por cura, por libertação? Será que é esse que está sendo o nosso papel? Analise você, a si mesmo. O que você tem feito diante de tudo que você está vivendo? Sabe o que aconteceu com Naamã? Ele pagou um preço para que uma nação fosse liberta. Ele pagou o preço. Ele não usurpou a sua vida como preciosa. Ele simplesmente sabia que a sentença de morte estava à porta. Mas ele não se importou, porque ele sabia em que ele cria. Ele sabia que o povo judeu era o povo de Deus. Então ele não hesitou. A morte estava batendo na porta, mas ele continuava clamando, orando, jejuando e suplicando pela misericórdia. E o Senhor mudou a sentença de morte do povo judeu. Só que a gente se atenta a tudo que o Senhor fez, mas a gente esquece aquilo que Ele fez na vida de Naamã. Naamã, porque ele não se curvou, o Senhor deu a ele um lugar de honra. Mardoqueu teve um lugar de honra, porque ele não se negou a pagar o preço de vida, mesmo tendo a sua cabeça condenada à forca. Mardoqueu é a referência de alguém que decide pagar o preço para que vidas sejam salvas, vidas sejam libertas. O Senhor, Ele está nos despertando esses dias para que se levante os Mardoqueus. Ele quer que a igreja do Senhor seja Mardoqueu. Mardoqueu ali representa a igreja que se posiciona no lugar de busca e intercessão para que as sentenças de morte sejam deferidas. É isso que ele espera da igreja. Só que nos dias de hoje, vemos crentes que ora, jejuma, lê a palavra, está na igreja, mas quando olha para a sua casa, que vê, seu filho não mudou, seu marido não mudou, você continua desempregado. O que é que você faz? Será que você continua como Mardoqueu, que persistiu, mesmo vendo que nada estava acontecendo? Porque a Bíblia fala, no capítulo 4, se eu não me engano, que ele rasgou as suas vestes, botou vestes de linho, e ele ficou na porta do palácio. A Bíblia não fala que ele ficou um dia, uma semana, não. Nem se relata o tempo de espera de Mardoqueu. Mas isso nos mostra que a perseverança nos dá fruto. A constância nos dá fruto. Porque imagine o quanto de insultos Mardoqueu recebia até na porta do palácio. Quantas vezes ele foi mandado embora? Quantas vezes ele foi maltratado? Quantas vezes ele foi rejeitado, humilhado, e ele permaneceu? Ele permaneceu constante, porque aquilo que falavam e faziam a ele não mudava quem ele era em Deus. Ele sabia que ele era uma autoridade
no mundo espiritual. E ele se submeteu a todo o tempo, até que o Senhor ouviu o seu clamor e agiu a seu favor. Ele não estava se importando com a sua vida, porque a dele já estava condenada à morte. Ele estava se importando com aquela geração que estava lá e iria perecer à morte. O grande problema de hoje é que a gente desiste no meio do caminho. A gente ora, aí não vê resultado. Passa um ano, a gente está orando. No outro ano, o Senhor não está fazendo nada. A natureza de Eva, que está aqui dentro, grita. Porque Eva, ela experimentou do fruto, porque o que o Senhor falou não tinha sido suficiente. Se ela cresce o suficiente naquilo que ela carregava, ela não experimentava tocar naquele fruto. O nosso problema é que a gente se cansa no meio do caminho, porque os nossos olhos não estão vendo. A gente quer experimentar e comer do fruto. A gente quer experimentar. Aí porque a gente não sentiu o gosto, a gente abre mão do propósito, abre mão do ministério, abre mão da nossa casa, abre mão dos nossos parentes, abre mão do nosso vizinho, abre mão da nossa cidade, abre mão da nação, abre mão do teu ministério. Você abre mão porque não suportou o tempo de espera. Naamã foi alguém que persistiu. Ele não desistiu até que o Senhor mudasse o quadro. Ele não desistiu. Na Bíblia, não está escrito: Naamã jejuou, orou, lamentou e parou. Mardoqueu, ele foi alguém que ele dobrou-se em humilhação. Ele se humilhou diante ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que muda sentenças, que muda decretos. Talvez você olhe para você está casada há 10 anos, dentro da igreja há 15 anos, e o seu marido não mudou nada. Você olha, não tem nem mais jeito. Mas será que você está sendo como Mardoqueu? Será que realmente você é como alguém que está lá orando, buscando o Senhor, porque quer que o Senhor mude um povo para que o nome dele seja glorificado? Será que é essa a tua função no dia de hoje? Será que é esse o teu posicionamento? Não desista. Não desista. Não é pelo tempo de espera, mas é um coração aquebrantado que muda as sentenças. O Senhor encontrou em Mardoqueu um crente que amava a sua presença, que amava o povo de Deus. Ele não hesitou. Ele não se intimidou diante a morte. Existe na Bíblia alguns homens que nos chamam muita atenção, que foram homens que persistiram. Existem mulheres na Bíblia que foram mulheres que, enquanto a sua sentença não foi mudada, não desistiu. Vamos lá em Mateus 8, 26. E ele disse: por que temes, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos, e o mar fez com que as grandes ondas cessassem.
Os discípulos, eles estavam num barco, eles andavam com Jesus, mas na hora da tempestade, eles se desesperaram. Quando Jesus é convocado, ele disse: homem de pouca fé? Em outras palavras, ele disse: tu não sabes que tu é reino e sacerdócio? Que tu tem o meu Santo Espírito dentro de você? Que tu é autoridade? Pouca fé é o que tem nos ocorrido nesses dias. Não temos fé suficiente para permanecer diante do Senhor. Fraquejamos, paramos, cansados, desistimos da promessa. Levanta e anda, ou vai permanecer com um exército de ossos secos, morto, porque desistiu da promessa. Levanta, igreja, anda segundo a palavra. Porque só andando, só caminhando, quando os soldados marchavam ao redor do muro de Jericó, eles não desistiram até que o muro caísse. Mas antes do muro cair, você não vê nenhum sinal e você já murmura, lamenta e desiste. Desiste em meio à tribulação. Você olha mais para a circunstância do que aquilo que você carrega, do que aquilo que o Senhor te deu como promessa. Você se aparta das promessas do Senhor, porque cansa diante da batalha. As aflições não são motivos de você parar. Existe uma promessa na palavra do Senhor, e ela irá se cumprir, se você permanecer constante. Existe uma viúva em Lucas 18, que a viúva, todos os dias ela ia até o juiz e dizia: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E aquele juiz, ele não era crente, ele não cria no Senhor. Ele decidiu mudar a história dela pela constância dela. Ele disse: porque tanto me importuna, eu vou julgar a causa dessa mulher. Se você continua importunando o Senhor, Ele vai resolver as suas causas. Mas se você olhar para trás, você vai ser como a mulher de Ló. Se ter vontade dos prazeres mundanos, porque a vida com Deus não está te dando o prazer que você espera. Novamente, Eva te domina. Novamente, o espírito que atuou na vida de Eva te domina. Davi, ele foi alguém que andava sobre as malhadas. Ele encontrou urso, leão, e ele não desistiu. E porque ele foi constante naquilo que o Senhor havia confiado a ele, num pouco, o Senhor colocou ele para governo e ganhar guerras. José foi perseguido pelos seus irmãos, foi dentro da sua própria casa, foi vendido, foi rejeitado, mas os anos e anos passaram, ele foi preso, ele foi tentado pela mulher de Faraó, mas ele não desistiu, se manteve constante. E sabe o que aconteceu com ele? O Senhor deu a ele um lugar de governo, a recompensa por ele ter permanecido fiel. O Senhor, Ele está disposto a recompensar a quem permanece constante. Não por barganha, que Ele não é um Deus de barganha, mas porque Ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo e Ele recompensa os seus. Não existe um homem na Bíblia que permaneceu até o fim, constante no Senhor, que Ele não restituiu. Olha Jó. Jó teve todas as áreas da sua vida tocada. Perdeu seus filhos, foi tocado nas suas finanças, nos seus amigos, foi ferido com doença, mas não desistiu. Não desistiu. E o que foi que o Senhor deu a ele? A recompensa, 10 vezes mais aquilo que ele tinha antes. O Senhor recompensa quem permanece constante. O problema é que nós, em meio às tribulações, abrimos mão do arado. A situação aperta, fica difícil. A gente não vê com nossos olhos as mudanças que nós, carnalmente, esperamos. Aí desistimos. Recentemente, eu ouvi de uma
uma das nossas irmãs dizendo assim: eu já estou cansada. Eu já estou cansada, porque já é a terceira vez que acontece o mesmo problema. Eu disse a ela: e desde quando você deve parar? Se você começou, não abre mão do arado. Pode ser a terceira, pode ser a 10ª. Talvez os teus olhos já estejam até adormecidos de tantas lutas, teus braços cansados, teus joelhos vacilantes. Mas aqueles que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, não se fadigarão. Voltem a sonhar os sonhos do Senhor. Voltem a sonhar as promessas do Senhor. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele só não cumpre por aquele que desiste no meio do caminho. Fora isso, Ele vai cumprir. O tempo de espera não determina quem você é em Deus. Seja Mardoqueu, não desista. Permaneça às portas do palácio, oportunando até que o Senhor declare vida onde há morte. Pode ser morte no físico ou no espírito, mas aonde permanece a porta do palácio do rei, aquele que permanece à porta do rei, em súplicas, ele escuta, ouve o seu clamor e muda o decreto. O nosso problema é só um. É porque às vezes o Senhor nos convoca, como convocou Davi, como menino, como meninas. E aí, porque somos meninas, permanecemos, os anos passam e agimos como meninos. Mas como o apóstolo fala, o Senhor não vai dar um carro para uma criança dirigir. Ele nunca vai dar a você o que você não pode carregar. No dia que você estiver pronto, tenha convicção no teu espírito que Ele vai te dar. Mas se você não se habilita, não tem como você pegar um carro. Então não tem como você pegar a promessa. Não tem como você carregar uma promessa se você não está pronto para recebê-la. Você vai se perder. Porque quantas a gente vê aí: ô Senhor, me dá um carro para mim ir para a igreja. No dia que o carro chega, nunca mais ir para a igreja. Senhor, me dá um emprego, Jesus. Eu preciso de um emprego para manter a minha casa. Aí no início do emprego, todos os dias estou no culto, agradecendo ao Senhor. Aí passa alguns meses, cheguei cansado. Estou tão cansado hoje. Hoje eu não vou não. Domingo eu vou. Domingo, como sem falta eu vou. Mas passou quarta, passou sexta, baixou a guarda, não tenha dúvida. Satanás, ele é astucioso, ele estuda todas as coisas e ele não vai perder a oportunidade. Ele vai lançar uma sementinha. Como você baixou a guarda, o que vai vir, com certeza, não vai ser o fruto da promessa. Não vai ser o fruto da promessa. A questão é que o Senhor só dá autoridade de reino àqueles que não andam mais como meninos. Quando você cresce, Ele te dá autoridade. Se você permanece do jeito que está, você vai ser menino. Até que você amadureça, o Senhor não vai agir ao seu favor. E sabe o que foi que o Senhor mais me incomodou? Amã. Quem foi Amã? Amã foi alguém que era alguém de confiança do rei. Mas ele queria aquilo que era do rei. Lá no início, em Gênesis, a gente conhece alguém que foi assim? Exatamente como Lúcifer. Andava no ambiente de glória, mas usurpou ser igual a Deus. Amã é alguém que quer roubar a glória de Deus. Amã foi alguém que queria roubar a glória do rei. Ele só queria a glória. Sabe o que é que acontece? Para aqueles que querem roubar, usurpar da glória de Deus, a sentença é morte. Amã foi enforcado no lugar onde ele tinha feito a forca para Mardoqueu. O nosso problema é um só. Somos Ana nessa geração.
Ana era estéril, não engravidava. Orava, Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho. Foram anos orando. E o que o Senhor fez? Nada. Mas um certo dia, ela foi para o templo. Quando ela chegou lá, que ela se prostrou, ela disse: Senhor, se o Senhor me der, eu te devolvo. Quando você devolver a glória para o Senhor, Ele te dá um filho. Mas se você continuar orando, murmurando, lamentando, dizendo: Senhor, quando é que você vai mudar o meu filho? Quando você vai mudar o meu marido? Senhor, quando é que o meu ministério vai fluir? Você vai permanecer estéril. Porque enquanto for para a sua glória, o Senhor nada vai fazer. O Senhor só age a favor de Mardoqueus, quando o Mardoqueu devolve a glória para o Senhor. Porque em momento nenhum você vê na Bíblia falando que Mardoqueu foi alguém que queria um lugar de glória. A glória que veio sobre a vida de Mardoqueu, o lugar de honra que veio, foi porque ele nunca desejou esse lugar. O Senhor nunca vai dar a glória para aquele que quer a glória. Porque esse tem uma natureza de Lúcifer. Ele quer roubar o lugar que é de Deus. No dia que tu devolve todas as coisas do Senhor, aí ele diz: agora sim, eu mudo a história. Quando Ana decidiu devolver aquilo que era dele para ele, o Senhor gerou. Até quando você vai viver estéril? Até quando você vai viver estéril? Será que você vai esperar a morte bater na sua porta e você não vai enxergar que você está estéril porque você quer reter a glória que é de Deus para você? Somos usurpadores da glória de Deus. Todas as vezes que desejamos a mudança da nossa casa, porque abrimos a boca e dizemos: eu oro pela minha família, eu oro pelo meu marido, eu oro pelos meus filhos. Porque a gente espera que ele se converta, que ele mude os seus maus caminhos, para a gente dizer: o Senhor ouviu o meu clamor e mudou a história da minha família. Isso é só um engano de Satanás. Porque se o Senhor quiser mudar o teu filho, o teu marido, o teu ministério, agora Ele muda. Porque depende da vontade dEle. Mas enquanto você permanece como um menino, querendo ter habilidades para coisa que você não sabe manusear, o Senhor não vai fazer nada. O Senhor não vai dar. O Senhor deu a Davi uma espada, um escudo, enquanto ele estava nas malhadas? Não. Só que sabe o que é que acontece? Quando Davi derrubou o urso, matou o leão, o Senhor disse: agora ele pode derrubar um gigante. Ele agora deu a ele uma ferramenta que ele derrubaria um gigante. O Senhor só dá as habilidades necessárias para aqueles que estão com o coração inteiramente voltado para Ele. Ele não vai te dar nada que você não saiba manusear. Sabe por quê? Porque Saul deu até as armaduras dele para Davi. Mas ele disse: eu não queria. Até porque, sabe por que ele não queria a armadura de Saul? Porque Saul já havia perdido o Espírito Santo de Deus que habitava nele. Saul foi alguém que queria a glória. E ele havia perdido. Se Davi se coloca naquela armadura, ele seria um outro Saul. Ele nunca estaria no lugar de reino. Ele nunca seria o rei Davi. Ele ia ser o menino Davi. Ana gerou e chegou segundo o Espírito. Ela gerou Samuel, um profeta. Quem você está gerando? Quem você está gerando? Será que vai continuar como menino? Ou vai resolver voltar o seu coração e virar Mardoqueu e gerar para a glória de Deus? Não dá mais tempo para ficar de mimimi. Ô Senhor, muda a minha casa, eu não aguento mais. Para de lamentar, profetiza sobre a tua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu filho é um profeta para as nações. O meu marido, Senhor, é um servo teu. Levanta a tua voz em oração e profetiza sobre a tua casa. Para de lançar decretos de morte com tua própria boca e libera decretos de vida. Porque o teu espírito é o Espírito de Deus. E ele fala na palavra dele que eu não sou espírito de morte, eu sou espírito de vida. Eu sou espírito de vida e devolve a glória. Senhor, ele não é o meu marido, ele é teu. Se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer. E eu creio que o Senhor é um homem que faz milagres.
O Senhor continua sendo aquele que faz infinitamente mais daquilo que pensamos, sonhamos e imaginamos. E Ele vai continuar a fazer, se você for um Mardoqueu dessa geração. Não espere que Ramã ocupe todo o espaço dentro de você. Decida hoje se posicionar e devolva a glória para quem é digno a glória. Devolva ao Senhor a glória. Sabe por quê? Mardoqueu, ele nunca quis a glória. Ele queria a salvação de um povo. No dia que você quiser a salvação, somente para que ele esteja no reino de Deus, para que ela esteja no reino de Deus, o Senhor vai agir a teu favor. Sabe por quê? Esté foi rainha. Ela era judia. Imagine que o rei poderia escolher diversas. Mas você acha que não tem um dedinho do Senhor para salvar o seu povo? O Senhor só permitiu que Esté chegasse num lugar de reino, porque Ele sabia do coração dela. E Ele sabia que na hora que Ele precisasse libertar o seu povo, Ele acessava o coração de Esté e ela se posicionaria. Esté se posicionou porque ela queria a salvação do seu povo, para a glória de Deus. Ela não quis para a sua própria glória. Porque qual foi o comportamento dela? Jejuou, orou, preparou um banquete para que o rei, quando ela entrasse na presença, sancionasse o decreto. E o que aconteceu? Mardoqueu foi condenado à morte. No lugar, o Mardoqueu, Ramã foi condenado à morte no lugar de Mardoqueu. Ramã foi condenado à morte. Quando a gente usurpa a glória que é de Deus, estamos condenados à morte. Satanás foi condenado à morte eterna, porque ele usurpou a glória que era de Deus. Ele ansiou, ele desejou um lugar que era de Deus. Ele queria ser redentor da glória de Deus. E nesse tempo, não há mais espaço para quem quer reter a glória de Deus. Não dá mais tempo para reter a glória de Deus. Devolve a Ele o que é de direito dEle. Devolve ao Senhor o que é de direito dEle. E o teu ventre não mais será estéril. Você irá gerar frutos e frutos dignos de arrependimento. Se comporta como alguém, como Mardoqueu, que persistiu diante das humilhações, diante dos insultos, da vergonha. E você vai ter recompensa. Mas para de ser aquele crente bonitinho, de domingo à noite, que senta no banco, escuta a palavra, mas quando vai para casa, que tu não vê nada mudar, tu se rebela contra Deus. Rebelde. É isso que vocês são, quando vocês se rebelam contra a vontade de Deus. Rebeldes. E o rebelde que tinha no céu decaiu. Ele decaiu. E sabe o que é que acontece? Quando ele decaiu, ele levou parte do que estava ao lado dele. Se você não se posiciona, quem está do seu lado cai junto com você. Vai cair junto com você. E o preço desse sangue está na sua mão. Porque nós seremos julgados segundo as nossas obras. Sabe qual é o problema? Nós sonhamos em ser missionários, pastores, levitas, ministros de louvor, ministro de dança. Mas sabe o que é que acontece? O teu primeiro ministério é a tua vida. Quando você viver o ministério que Deus quer para você, dentro de você, Ele vai e faz aqui fora. Porque o Senhor não vai fazer nada aí fora que antes Ele fez aqui dentro. Ele não vai fazer nada na sua vida para que não faça resplandecer o brilho dEle. Para que os outros vejam. Porque quando Moisés desceu do monte, as pessoas ficavam encantados com a glória que ele estava carregando. Mas era dele? Ele nem sabia o que ele estava carregando. Ele nem estava vendo a sua face resplandecer. Mas você quer resplandecer a glória para depois receber a recompensa. Você quer sua face reluzente para você olhar e dizer: meu marido mudou, meu filho mudou. Porque eu paguei o preço pela mudança do meu filho. Que preço? Teu filho mudou, teu marido não vai mudar por causa da misericórdia e graça do Senhor. A uniforme graça
Se não for isso, Ele nunca vai mudar, porque nós somos indignos, pecadores, a todo tempo. Envergonhamos o Evangelho de Cristo. Retemos a glória que é dele para nós. Somos idólatras, porque todas as vezes que fazemos a nossa vontade, em vez da vontade dele, roubamos o lugar de glória. Eu estava lendo um livro, e o livro se chama Ídolos do Coração. E eu orando, o Senhor me disse: todos vocês são idólatras. Sabe por quê? Vou te dar só um exemplo. Eu digo a você: ô Milena, vai hoje na casa de Amanda e ora pela vida dela. Aí eu estou em casa, com sono e cansada. Dizer: amanhã eu vou. Depois eu passo lá e oro por ela. Sabe o que é que eu estou dizendo? Senhor, a tua vontade ela é até boa, mas a minha é melhor. Ficar em casa é melhor. Sabe o que é que eu estou fazendo? Roubando um lugar de glória. Porque a glória do Senhor era para ser resplandecida através da minha face na vida de Amanda. Mas como eu decido fazer a minha vontade, eu não passo de uma idólatra. Porque eu digo: ó Senhor, o Senhor é até Deus, mas eu sou uma deusa melhor que o Senhor. Toda vez que você faz a sua vontade, você usurpa o lugar que é de Deus. Você retém a glória que é dele para você. Você retém a glória que é dele para você. Devolva a ele aquilo que é de direito. Não espere o juízo chegar à sua porta. Não espere o juízo chegar à sua porta. Porque ele vai chegar para aqueles que decidem usurpar a glória de Deus. Ramã sofreu com o juízo dos deleitos e prazeres da sua carne. Amã teve sua sentença decretada quando ele decidiu fazer aquilo que orgulhava o seu coração. Ele queria um lugar de excelência no reino e teve a morte decretada. Ele foi morto porque ele queria o lugar da glória que era do rei. Ele queria o lugar de glória. Será que você vai permanecer querendo um lugar de glória ainda? Porque eu sinto te dizer, se você decidir permanecer do jeito que você se encontra hoje, você não vai passar de um mero semelhante de Lúcifer. Você não vai passar de um mero semelhante de Lúcifer. Aquele que foi, a quem tentou reter a glória que era de Deus. Lúcifer não é somente o inimigo das nossas almas. Nós temos característica deles. Toda vez que tomamos um lugar de glória. Devolva a glória para quem é digno de glória. Não a mim, mas ao teu reino. Não a mim, não a minha vontade, mas a tua vontade. Você até ora, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas será que é mesmo? Ou você só fala, porque já está tão acostumado a reter a glória, que isso nem te incomoda mais? Você ora o Pai Nosso, e ele não causa nenhum temor no seu coração. Mardoqueu temia ao Rei da Glória. E por isso ele não usurpou o lugar que era de Deus. Quando ele fez tudo aquilo que era devido, Esté se posicionou. E o que foi que aconteceu? Vai lá, pega o cavalo, pega as vestes e honra ele aonde ele estiver. O Senhor só dá a honra a quem é digno de honra. O Senhor só dá a honra a quem é digno de honrar. Se você ainda não recebeu, reavalia o seu comportamento. Reavalia o seu comportamento, para que você não seja eternamente um usurpador da glória de Deus. Talvez você chegou aqui como um Amã. Sem perceber, durante todo esse tempo você se comporta como um Ramã. Mas hoje você tem a oportunidade de se reposicionar. Porque a palavra do Senhor está aqui. Os teus olhos já foram removidos as escamas. Os teus olhos foram abertos, os comichões já foram tirados dos teus ouvidos.
E se você não muda, a tua sentença é a de morte. Essa foi a palavra que o Senhor me deu para ministrar sobre a igreja.